Meus irmãos, vinho novo, vinho velho, os odres novos e os odres velhos. Jesus fala sobre isso nesses 3 capítulos, Marcos 2, em Mateus 9 e em Lucas 5. Mas primeiro, o que seria o vinho e o que seria o odre? O odre é a vasilha. O odre é essa vasilha que está embaixo. O vinho é o vinho. Sim, mas o que seria o vinho e o que seria o odre? O vinho é o evangelho. O vinho é aquilo que Jesus está trazendo. É a boa nova. O vinho novo é a boa nova. O vinho velho era a maneira como aquilo que as pessoas antes conheciam. E Jesus chega com o evangelho. O evangelho significa boa nova. E Jesus fala desta boa nova. O que é o odre? O que é a vasilha? Talvez o odre e a vasilha sejamos nós. Nós somos esse recipiente que recebe o vinho novo. E aí o que acontece quando o vinho novo ele é colocado na vasilha velha? E talvez a vasilha não seja nós, mas seja a nossa estrutura, sejam os nossos valores, os nossos padrões já estabelecidos. E esses padrões que nós temos dentro de nós, dentro da nossa mente, a nossa maneira de pensar, ele tanto tem a ver com a nossa individualidade, singularidade, como ele tem a ver com a nossa coletividade, porque nós, como comunidade, nós também somos uma vasilha, em que este vinho, este evangelho, ele é colocado. Em que nós nos tornamos vasilha? Na maneira como nós funcionamos, na nossa estrutura, nos padrões que nós estabelecemos. E aí a pergunta é, a nossa vasilha, seja ela você ou a nossa experiência como comunidade de fé, ela tem sido uma vasilha nova que combina com o vinho novo? Ou ela tem sido uma vasilha velha que quando nós colocamos o vinho novo, dá problema. Não funciona. Fica desconecto. Olha o que diz aqui nesse texto. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho, ele vai fazer o quê? Ele vai arrebentar a vasilha. Você pega o vinho novo do evangelho e bota dentro de um padrão, de uma vasilha de religiosidade, este vinho novo vai arrebentar a vasilha. Jesus era o vinho novo que ia arrebentar aquelas vasilhas lá, e por isso que mataram ele. Porque ele ia arrebentar as vasilhas, o odre da religiosidade da época. Então tem que matar esse cara, porque ele está arrebentando tudo. E aí o que diz, né? Tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão, porque o vinho ele funciona na vasilha. Ele precisa da vasilha. Deus resolveu habitar onde? Em carne. E não em templos feitos por mãos humanas. E aí o texto continua e diz, pelo contrário, põe-se o vinho novo em vasilhas de couro novas. Em um padrão, em um paradigma novo, em um modo de pensar novo, em uma nova estrutura, seja ela a minha subjetividade, a minha singularidade, a minha individualidade, como aquilo que nós construímos na nossa subjetividade coletiva. No modo como nós operamos, nos padrões que nós exercemos como comunidade de fé. É nos 2 lugares. E aí eu fui ver esses capítulos, e é interessante porque quando Jesus fala sobre isso, ele está de forma direta, sendo atacado por quebrar a religiosidade, criticado por acabar com a religiosidade, e está quebrando religiosidade. Aí eu fui ver o que é que tem antes e o que é que tem depois desses versículos. Aí fui ver, antes do versículo 22, que é esse daí, Jesus está curando ali o paralítico de Cafarnaum. E está perdoando os pecados dele. Ele está curando alguém paralítico que estava na concepção da época. Ele merecia ser um paralítico, porque ele estava doente, porque era maldição de Deus, era porque ele merecia. Ele chega e perdoa. Ainda nesse capítulo, Jesus chama Levi. Quem era Levi? Mateus também, né? Levi e Mateus, a mesma coisa. Um cobrador de impostos. Um cara com relacionamentos de má reputação. Aí Jesus chama esses pecadores, entende? E aí a vasilha velha vai dizer o quê?
Epa, tá certo não. O que mais que acontece? Jesus comendo com os pecadores. Jesus não só chama Levi para ser discípulo dele, como depois ele vai para a casa de Levi, vai para uma festa de Levi, lá para uma reunião, sabe? Cheio de amigo de Levi, cheio de pecador, cheio de gente de má reputação. O vinho velho, ele não convivia bem com pessoas de má reputação. Ele se afastava delas. E as pessoas, para participar do odre velho, elas precisavam se enquadrar dentro da aparência de boa reputação para poder participar. Aí você vai vendo e perguntam para Jesus por que os discípulos de Jesus não jejuam igual os de João Batista. Estão questionando o jeito livre dos discípulos de Jesus viverem. Como assim eles não estão jejuando? Jesus dá uma resposta. Ele também fala do remendo novo em pano velho, que é o mesmo princípio. Você pega um remendo novo e coloca no pano velho, não dá certo. O remendo novo, ele vai acabar rasgando o pano velho, ele não consegue segurar. Ainda nesse capítulo, depois do 22, a gente tem os discípulos de Jesus colhendo espigas no sábado. O dia santo, o dia separado para descanso e para adoração a Deus, que ninguém podia fazer nada, que os passos eram contados, que ninguém poderia mesmo nem trabalhar, nem ajudar o próximo. E aí os discípulos de Jesus estão lá passando pelo caminho colhendo. Percebe como Jesus era um escândalo? E aí, em Mateus, mesma coisa, o paralítico de Cafarnaum, chamado de Mateus, comendo com os pecadores, por que não jejum? Em Lucas, mesmo contexto no capítulo, ele está lá antes do versículo, Jesus pregando num barco para pescadores. Felipe falou sobre isso de manhã. Inclusive assim, você precisa assistir a pregação de hoje de manhã, que o Felipe fez. Porque completa totalmente, não é que completa, é que tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui e com o que nós vamos conversar sexta-feira. Então, na semana, tarefa de casa, assistir a pregação que o Felipe fez hoje de manhã. Tá certo? O pessoal da manhã teve a tarefa de assistir a de hoje à noite. Jesus pregando num barco. Que loucura, meu povo. Pescador era profissão não digna. Jesus está pregando no barco. Vamos pregar aqui, cadê o povo? Afasta o barco aí, afasta o barco, sobe no barco e começa a pregar do barco. O barco virou o púlpito. Escândalo. Tinha que ser no templo, tinha que ser no Santo dos Santos, tinha que ser lá na sinagoga. Jesus está no barco, cheio de gente de má reputação ao redor dele. A pesca milagrosa acontece, tem um chamado de pescadores, que era uma profissão imunda, e Jesus chama um bocado de pescador, ainda diz, vamos fazer de vocês pescadores de almas, de homens. A cura de um leproso, mais uma vez ele curando alguém que era amaldiçoado, a cura do paralítico de Cafarnaum, chamado de Levi, comendo na casa de Levi, com pecadores. É nesse contexto que Jesus diz. Depois que ele faz um bocado de coisa, que o pessoal regala os olhos, que o pessoal olha assim e diz, mas o que é que está acontecendo? Que ele diz, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Vocês estão presos à velha paradigma, à velha maneira de pensar. Nós precisamos colocar o vinho novo em um odre novo. Se colocar o vinho novo no odre velho, na vasilha de couro velha, o vinho vai arrebentar a vasilha. E tanta vasilha não vai prestar mais para nada. Como o vinho também não. E como eu disse, perceberam que Jesus ia arrebentar a vasilha. E mataram ele. Mas ele ressuscitou. E o que ele disse que ia destruir em 3 dias e reconstruir, ele fez. Mas nós parece que continuamos insistindo em colocar o vinho novo na vasilha velha. O que é vasilha velha? Aí são as vasilhas, tá, pessoal? Vou desenhar agora para vocês aqui as vasilhas. O que é a vasilha velha? A vasilha velha está aqui, a vasilha da lei.
E Deus colocou essa vasilha para colocar o vinho que ele tinha ali, mas depois ele diz, não é mais essa vasilha, isso tinha um propósito e foi cumprido, e agora tem outro propósito. Ele quebrou, botou o vinho novo, e precisava de uma vasilha nova para viver o vinho novo. Mas as pessoas querem o vinho novo na vasilha velha, que é conhecida, que é confortável, que está sob controle. É a vasilha da lei. A lei ela é moral, ela é civil, ela é sacerdotal. E nesta vasilha, nós temos algumas coisas muito chaves. O templo, tinha um templo, o lugar da habitação de Deus, no Santo dos Santos, que quando Jesus morreu na cruz rasgou o véu de cima até embaixo, que ele disse que ia destruir, em 3 dias reconstruiria, e ninguém entendeu o que ele estava falando. Você tinha um sábado, que era o dia santo, que era o dia de se dedicar ao Senhor. Você tinha um sacerdote, que era o mediador entre as pessoas e Deus. O sacerdote era o cara que fazia a intercessão pelos pecados das outras pessoas. O sacerdote era o cara que pegava o sacrifício e fazia aquilo. O sacerdote era uma pessoa de autoridade para estar na presença de Deus. O sumo sacerdote passava um tempão se purificando para entrar no Santo do Santo, com medo de entrar com algum pecado ainda não purificado e ser fulminado lá dentro. Alguns entravam com a corda amarrada no pé e entravam, porque se ele morresse, o outro não ia entrar para tirar, puxava ele de lá. E o cara, depois dos rituais todos de purificação para poder entrar na presença de Deus, ele não devia entrar morrendo de medo. Talvez dizendo, se começar a balançar, puxa logo. Pela falta de convicção, de segurança e de certeza de que ele estaria pronto para entrar no Santo dos Santos. Aí o que a Bíblia diz em Hebreus? Nos convida a entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que foi aberto em Cristo Jesus. Com ousadia entrarmos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Mas tinha isso aí o sacerdote, e tinha os sacrifícios. Os pobres levavam as pombinhas, os ricos faziam lá o sacrifício lá das primícias, sacrifícios dos cordeiros. Jesus diz o que? Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tinha um rei, tinha os profetas. Aí, meu irmão, vem um vinho novo. Vem Jesus. Jesus vem e anuncia o vinho novo. Ele anuncia e ele é o próprio vinho que ele está anunciando. Ele anuncia o vinho novo. E ao anunciar o vinho novo, nós temos... Jesus chega e diz, o templo eu vou destruir. E em 3 dias vou fazer outro. Morre na cruz, rasga o véu. O sábado, há quem diga, Jesus profanou o sábado. Não, Jesus santificou todos os dias. Curou no sábado. Botou os discípulos dele para trabalhar, para colher espiga no sábado. Fez tudo no sábado. Tudo. Foi questionado toda a vida que fez, mas não deixou de fazer e continuou fazendo, porque ele estava falando de algo novo. Sacerdote. Hebreus vai dizer que ele é o sumo sacerdote e não tem nenhum outro sacerdote, ele é o sacerdote, tem mais sacerdote. Acabou com o sacerdócio. O sacrifício se tornou o próprio sacrifício, único, suficiente, insubstituível. O rei, Apocalipse vai dizer que Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, não tem outro rei. Os profetas, no momento da transfiguração, é colocado uma tenda para a lei, uma tenda para os profetas, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e uma tenda para Jesus. Depois as outras tendas somem e fica só de Jesus, porque ele vem cumprir toda a profecia. Ele é a profecia. Ele é o Messias e o profeta de Deus. Entende, irmãos? Porque o maior de todos os profetas, que Jesus mesmo disse foi João Batista, disse que não era digno de nem amarrar as sandálias de Jesus. Nem amarrar as sandálias de Jesus. E aí, a gente tem um outro odre a partir daí, que eu vou chamar do odre da igreja primitiva. Porque aí as pessoas chegavam para a igreja primitiva, para os discípulos de Jesus, e disseram, ei, vem cá, onde é o templo de vocês? O que eles diziam? Não tem. Os caras, sim, e o dia que vocês se separam para o Senhor?
Ele diz, não tem. O sacerdote, quem é o sacerdote? Também não tem essa figura que você está atrás, não. E os sacrifícios que vocês fazem para perdão de pecados, qual é? Ele disse, já foi feito. Entendeu, pessoal? Entendeu? A igreja nasce nesse vinho novo, no odre novo, poderosa, cheia de vida, cheia de luz, sabe, vivendo algo tremendo, maravilhoso, espontâneo, autêntico, do Espírito, sem sacerdote, sem templo, sem dia santo, sem sacrifício. Aí vem uma figura chamada Constantino, que resolve oficializar a igreja como cristianismo, como religião do império. E eu acho às vezes que a gente usa Constantino só porque a gente tem que bater em alguém, sabe? Para poder justificar o que aconteceu. Porque eu acho que Constantino fez aquilo ali, até hoje a gente está preso nesse negócio, é porque a gente gosta. A gente gosta do vinho velho. A gente se sente confortável sendo esse odre velho. E aí vem Constantino e vem a igreja que eu vou chamar de igreja cristã. Porque, não que ela seja cristã, mas é porque é cristã, entende? É nós. E aí foi o que nós fizemos, certo? Foi o que nós fizemos. O templo viraram os nossos prédios. Aqui é a casa de Deus. Isso aqui é quase o Santo dos Santos. E quando diz que a fumaça me esconde, tem uns santos dos santos que até fumaça tem, né? O nosso não tem, não. Mas continua tendo o altar. Continua tendo o altar. O sábado nosso virou o quê? Virou domingo, galera. Então o dia santo agora é domingo. Eu acho que a gente olhou para o odre novo e disse assim, rapaz, esse odre novo é muito bagunçado, vamos organizar ele? Aí fez essa desgraceira aí. A tentativa de organizar aquilo que não era para ser organizado, que era poderoso não estando organizado. Organizamos e perdemos toda a beleza e a força e o poder. Aí vem, e o sacerdote é quem? Quem é o sacerdote? Sou eu. É o padre, é o pastor. Em algumas igrejas são os líderes de grupo pequeno, que são sacerdotalizados, para que exerçam autoridade sobre as pessoas do seu grupo pequeno. Parabéns para você, sacerdote de grupo pequeno. Aí vem os sacrifícios. Virou o quê? Nosso serviço e o nosso dízimo. Aí eu acho que alguém olhou e disse, cara, resolvemos esse negócio que Jesus desarrumou. Porque Jesus desarrumou legal, né? Quer dizer, vamos organizar, porque Jesus desarrumou muito, a gente organiza. E aí a gente está vivendo esse negócio aí. Isso me incomoda pra caramba. De um tempo para cá está ficando insuportável. Mas o que a gente faz? Entende? Mas isso é a conversa da sexta-feira. E aí eu peguei um cartoon de um cara que eu conheci esses dias, e ele fez esse desenho aqui, ó. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vocês estão entendendo, então? Estão entendendo aí o bagulho? Estão entendendo o que é isso aqui? São as igrejas, ó. E aí ele está olhando da cruz para isso aqui, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque eles fizeram isso aqui, ó. Eles acabaram fazendo isso aqui. Eu destruí isso aqui para viver isso aqui, e eles estão fazendo isso aqui. E aí, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí temos o desafio, meus irmãos, de vivermos o odre da graça. O odre do evangelho. Do vinho novo. E não ficar tentando encaixar esse vinho novo no odre antigo. Numa vasilha velha. De vivermos o vinho novo. E nós podemos viver isso. Mas como é esse vinho novo, mais uma vez, comparando com a igreja primitiva? E eu respondi, não tem, só para vocês perceberem o impacto que era. Mas não é que não tem, tem. Quer ver qual é a resposta?
Qual é o templo no vinho novo do Evangelho? Quem é o templo? São as pessoas. Somos nós. Nós somos o templo. Qual é o dia, meus irmãos? Todos os dias são os dias de adoração. Todos os dias são os dias de nós vivermos a nossa vida para Deus, como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus. Quem é o sacerdote, meus irmãos? O sacerdote, de acordo com o Novo Testamento, somos nós. E só existe um sumo sacerdote, que é Jesus. Então é Jesus, o sumo sacerdote, e todos nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, propriedade de Deus. Todos nós. Enquanto nós estivermos olhando para os nossos líderes como sacerdotes, nós estamos vivendo no velho odre. E qual é o sacrifício? Esse sacrifício se tornou o quê? Se tornou uma expressão de amor. Porque não há nenhum outro sacrifício a ser feito. E a Bíblia diz que ainda que você dê o seu corpo para ser queimado, que você venda tudo que você tem, que você dê aos pobres, que isso sem amor, de nada será aproveitado, não tem valor nenhum. É amor, é consciência de missão, é chamado, é chamado. Entendem, irmãos? É chamado. É chamado. E é isso. O desafio que a gente tem é de viver isso. E faz uns 4 anos que isso está martelando na minha cabeça. Faz uns 4 anos que eu estou olhando para isso aqui, e quem está na liderança já me ouviu falar sobre isso aqui, já viu desenhar isso no quadro, já viu eu falar isso aqui, e a gente no final dizer, meus irmãos, a gente precisa orar, entender o que é que Deus quer para a gente, como que Deus vai seguir a gente. E aí chega um momento onde Deus, de alguma forma, Ele nos dá uma luz. E aí, como o Felipe falou domingo, hoje de manhã, a gente faz, mas também se a gente percebe que não é, a gente quebra e faz de novo. Mas a gente não pode, meus irmãos, desistir disso. Porque isso aqui funciona mais. Funciona mais humanamente falando, mas não funciona no poder de Deus isso aqui. Se eu usar a mentalidade de sacrifício, me tornar um sacerdote, escolher o diazão e dizer que o dia é o dia, e se você não vem, você vai para o inferno. Se eu ficar dizendo que o lugar, isso aqui é a casa de Deus, estão olhando os anjos pendurados, meus irmãos, sente uma coisa diferente quando você entra aqui, sabe? E dizer que Satanás está preso aqui embaixo desse tablado aqui, que é o batistério, que a gente está aqui com ele aqui amarrado, está amarrado. E colocar um ar aqui de espiritosfera aqui saindo, um cheiro de sei lá o que a gente ia escolher para colocar. Para você sentir o cheiro e o perfume de Cristo. Isso funciona para construir um castelo. Funciona para construir um castelo. Mas não é poderoso e suficiente para gerar nova vida, restauração e transformação, que só o vinho novo pode fazer. Só o vinho novo pode fazer. Amém, irmãos? Mas sabe qual é o problema? E aí só Lucas fala isso. Mateus não fala, Marcos não fala, só Lucas. Lucas diz isso aqui, ó. Essa frase que está em amarelo. E ninguém, essa é a palavra de Jesus, tá, pessoal? E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. Pois diz, o velho é melhor. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está no olhar de muita sobriedade, olhando para aquelas pessoas e dizendo para elas, vocês vão preferir o velho. Porque o odre velho é conhecido. Ele é confortável. Ele é sob controle. Ele produz um resultado bombástico,
mesmo que seja como fogo de palha. Mas se você conseguir ficar fazendo espetáculos de fogo de palha, de ano em ano, você consegue fazer um negócio grande. Ele olha para aquelas pessoas e diz: ninguém, depois de ter provado o velho, quer o novo. Porque vai dizer: eu prefiro o velho. O novo dá medo. O novo é desconhecido. O novo tem um gosto diferente. O novo parece que não funciona, não é tão palpável como a vida da religiosidade, da religião. A vida da religião é controle. É palpável. O vinho novo não é palpável, não tem controle. Jesus chega a dizer que o vento é livre, e ele está falando do Espírito, e ele sopra para onde quer. Nós ouvimos a sua voz, mas nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. E assim são a vida daqueles que são guiados pelo Espírito. E o odre velho da religião, da religiosidade, desses controles que nós vimos aqui, eles funcionam, meus irmãos, como... deixa a gente com uma sensação de segurança, sabe? Os pecadores se escondem. A família acredita que vindo todo mundo para a igreja vai dar certo, entendeu? É só trazer todo mundo para a igreja, é só levar para o ministério infantil, é só frequentar o culto. A gente vem e bate o nosso ponto. E acha que está tudo bem com Deus, fizemos o nosso sacrifício. E aqui na Candeias é sacrifício mesmo, porque é o culto derretendo. Então você veio e fez seu sacrifício. Rapaz, não é possível que eu não vá para o céu, porque um calor miserável daquele, eu estou lá todo domingo. Entendeu? A gente prefere o controle. E o desafio que nós temos, meus irmãos, é de olharmos assim e fazermos uma pergunta: como podemos viver o novo? Como podemos viver o novo? Eu queria que você orasse por isso, que você colocasse isso diante de Deus. Amém?